tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E você sabe que a nossa missão aqui no Ressoar é trazer conteúdo que faça a diferença na vida das pessoas, não é? Então pode conferir o que vem por aí que tá imperdível, viu? O número de acidentes envolvendo idosos aumentou. Veja como prevenir os acidentes com idosos em casa. E você vai ver também. No Conexão Social, o neurocientista André Buric te ensina a destravar padrões na sua mente para conseguir conquistar os seus sonhos. Muito legal, hein? E no Descomplica Ressoar, o Dr. Fábio Peralta, do Hospital São Luís, te conta sobre uma novidade nos avanços da medicina, a cirurgia fetal. Então, sai daí não, hein? Porque o programa Ressoar já começou. Quem aí não fica preocupado com os riscos que os idosos correm ao fazerem tarefas de casa sozinhos, hein? Os números de acidentes domésticos com idosos vêm aumentando. E para ajudar a evitar esses tipos de acidentes, a gente preparou uma matéria muito especial. Dá só uma olhada. Foi em um descuido, em outubro do ano passado, que mudou a vida da dona Cida, de 76 anos. Ela tropeçou em um colchão que estava na sala e não conseguiu se levantar. Eu estava sozinha, a porta fechada, e eu gritando, socorro, socorro. Eu acho que foi mais de uma hora, ou muito mais. Foi um funcionário do prédio que ouviu os gritos e arrombou a porta. Dona Cida tinha quebrado os 2 ombros. O que a senhora pensou naquela hora? Que eu ia morrer ali. Foi muito feio. Ela precisou ser internada e ainda passou por uma cirurgia. Aí todo dia meu neto ia lá, antes de ir trabalhar, me dava banho, me dava comida, porque eu não mexia os braços nem nada, porque ficou tudo preto os braços, ficou tudo inchado, eu não conseguia. 3 meses depois do acidente, em casa, ainda sofre com as dores. Eu não consigo mexer o braço, não consigo levantar, e a dor é insuportável. A dor é insuportável mesmo. São tropeços, desequilíbrio e escorregões. Os acidentes domésticos mais comuns entre os idosos no Brasil. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que em 2022, mais de 33 mil idosos precisaram de atendimento hospitalar por conta dessas quedas. O número foi maior que nos anos anteriores. A quantidade de mortes também vem aumentando. Em 2020, foram cerca de 7.400. Já em 2022, o número sobe para mais de 9.500 idosos. Temos percebido o aumento gradual do número de quedas e de agravos relacionados a essas quedas no nosso país. Isso também é um reflexo do aumento da expectativa de vida e da proporção de pessoas idosas na nossa população. O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, passou por um susto. Ele teve uma queda na casa de campo da família. Machucou uma das costelas e bateu a cabeça. Precisou ficar internado e, já fora de risco, foi liberado. Com o processo natural de envelhecimento, todos nós vamos perdendo massa muscular, massa óssea, vamos tendo alterações da propriocepção, do equilíbrio, e essas alterações associadas culminam no maior risco de quedas. Para os especialistas, o risco maior está dentro de casa. É na rotina doméstica que muitos dos acidentes acontecem. Mas como seria a casa ideal que ajudaria a diminuir as quedas dos idosos? Essa aqui é uma. Na verdade, é uma residência de mentirinha, montada por especialistas justamente para servir de exemplo. Idosos que já tiveram alguma queda são convidados a vir aqui conhecer essas dicas de perto. E dicas em todos os cômodos, na cozinha, na sala e no banheiro. A casa modelo foi montada dentro do Laboratório Médico de Especialidades, o AME Idoso, em São Paulo, pelo governo do estado. Os objetos de uso rotineiro, eles devem ser colocados entre a altura do meu quadril e a altura do meu ombro. Nem muito alto, que eu possa ter um desequilíbrio, nem muito baixo, que quando eu me levante,
eu desequilibre e caia. O banheiro é outra área muito importante, uma das áreas mais comuns das pessoas idosas caírem. Eu posso fazer uma adaptação com um elevador de assento sanitário. E se eu preciso de ajuda, eu vou pôr uma barra aqui do meu lado. No chuveiro, é importante também a barra de apoio para a pessoa que precisa de ajuda, que ela vai se apoiar na hora de lavar os pés, ou uma cadeira. As dicas simples de uma casa segura podem ajudar a reduzir em mais da metade os riscos de queda. As fraturas mais comuns, então, são as fraturas do punho, são as fraturas das vértebras na coluna, as fraturas dos braços e a fratura do fêmur. Principalmente a fratura do fêmur, ela é uma fratura muito grave, porque ela está muito associada, então, com maior risco de mortalidade e perda de mobilidade desse indivíduo. Apesar de comum ao longo do contexto de envelhecimento, cair não é normal da idade. Isso é importante que seja combatido, e desmistificado na nossa população. Embora não seja uma consequência inevitável do envelhecimento, pode sinalizar o início de fragilidade. Cair, portanto, tem de ser reconhecido como um problema extremamente sério para os serviços de saúde, para a sociedade e, principalmente, para o bem-estar das pessoas que caem. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque o programa Ressoar volta já já. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nessas imagens. Infelizmente, no sertão nordestino, muitas famílias vivem nessas condições. Por isso eu estou aqui para pedir a sua ajuda. O projeto Nova Canaã luta todos os dias para mudar a realidade de muitas crianças e adolescentes. Mas depende da sua doação para continuar existindo. Por isso eu te peço, entre no site r7.com/adote uma criança. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Além disso, você estará dando a chance dessas crianças terem um futuro melhor, com mais oportunidade e esperança. Juntos, vamos fazer a diferença. Compartilhe o amor. Doe agora. Voltamos com o programa Ressoar e agora a gente recebe em nosso programa o André Burick, que é neurocientista comportamental e vai te ensinar a destravar a sua mente para conquistar os seus objetivos. Então, bora lá, presta atenção. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje vamos falar de um tema que tem o poder de mudar a nossa vida. Todos nós sabemos que o comportamento humano é influenciado por padrões, hábitos e crenças que aprendemos desde a nossa infância e que reproduzimos ao longo da nossa existência. Comportamentos esses que, em muitos casos, são sabotadores dos nossos sonhos. Claro. E, por exemplo, quem aí nunca se viu adiando tarefas importantes e se sentindo frustrado com a falta de progresso em seus objetivos? Pois é, mas a boa notícia é que a neurociência comportamental pode nos ajudar a quebrar esses padrões cerebrais errôneos e reprogramar a nossa mente. E hoje nós vamos mergulhar fundo nesse universo fascinante e descobrir técnicas poderosas para vencer a procrastinação, aumentar a inteligência emocional e conquistar a vida que tanto sonhamos. E para falar sobre esse tema tão importante, nós temos a honra de receber o renomado neurocientista comportamental e mestre em neuropsicologia, André Burick. Seja muito bem-vindo e que honra mesmo te receber, viu, André? É isso, o prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui, espero que a gente possa ajudar bastante aí o pessoal a entender melhor como funciona essa máquina fascinante que nós temos, que é o nosso cérebro, e usar ela a nosso favor, então fico muito honrado de estar aqui. Muito bacana. A gente falava antes, o quanto que às vezes as pessoas não fazem ideia do porquê que elas têm alguns hábitos que às vezes prejudica e ela não consegue parar de fazer
E ela fala, gente, mas eu queria mudar, não consigo, né? Pois é, e às vezes até ela consegue por um certo tempo, né? Assim, eu vou começar, então o começo já é na segunda-feira, na próxima segunda eu começo. E aí ela até começa, dura ali um dia, 2, uma semana, para e volta ao padrão anterior. Exatamente por isso, porque o cérebro, de fato, ele é eu gosto de chamar ele de uma grande máquina de repetição de padrões, né? A gente vai ensinando o cérebro a fazer o que ele faz. Ele não nasceu com tudo que ele já faz. A gente vai ensinando. Isso vale literalmente para tudo, né? Desde aprendi a tocar um instrumento musical ou aprendi a procrastinar. Então a gente pode se tornar um excelente procrastinador, melhor a cada dia? Podemos. Eu não diria que é um bom aprendizado, mas a gente vai ensinando coisas que às vezes não são das melhores para o nosso próprio cérebro. Muito bem. Agora, André, você não nasceu neurocientista. Você precisou, né, de identificar em você hábitos e depois descobriu nisso uma missão. Exato. A gente quer conhecer um pouco de você, da sua história. Eu queria que você iniciasse falando um pouquinho sobre você, para depois a gente entrar, como eu disse, nesse tema tão fascinante. Legal. Bom, primeiro, obrigado pela chance de contar um pouquinho, porque eu tenho uma sensação, né, eu tinha uma sensação que hoje eu percebo que muita gente tem. É uma sensação de que eu não sei se eu estou vivendo a vida do jeito certo. Parece que falta uma peça, falta um pedaço, e ficava meio que me incomodando, né? E é uma vozinha que estava ali no fundo do meu ouvido, e eu sentia que a cada dia ela ia crescendo, né? Parece que eu não conseguia silenciar. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, não pode ser. E aí eu comecei a perceber nuances, o que de fato eu estava fazendo, o que conectava comigo, e o que eu fazia colocando muito esforço, e até o resultado aparecia, mas era em troca de muita energia. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que de fato eu admirava eram pessoas que conseguiam colocar um nível de esforço, porque esforço, né, é importante que a gente faça, mas era meio que natural para ela. Ela fazia com naturalidade. E aquilo que eu tentava fazer, eu colocava muita energia. E aí as pessoas que têm resultado no futebol são pessoas que fazem com naturalidade, porque se ele tem que pensar no drible, ele já perdeu a bola. É um cantor que se ele tem que ficar pensando no que ele tem que fazer, ele vai errar. É um orador que se ele tem que ficar pensando e vou coordenar essa mão agora, ele já se embananou inteiro. Então eu comecei a perceber que tinha muito do que eu fazia que não era o meu natural, que tinha de alguma maneira, eu me forçava muito a fazer e estava ali a resposta. E foi aí que eu falei, não, eu preciso entender o que de fato o meu cérebro faz com uma forma natural e fluida. E aí eu entrei nessa jornada que realmente foi de conhecer, né? E aí é uma jornada bem longa, porque eu já estou há 10 anos, né, ajudando as pessoas a entenderem o cérebro, formado em neurociência, eu sou mestre em neurociência, mestre em neuropsicologia, programação neurolinguística, eu entendo de fato, eu gosto de dizer que eu gosto de estudar todos os ângulos do cérebro para não ter ângulo, né, para realmente poder olhar por todas as esferas e entender de fato o que é a base do nosso comportamento. E aí que realmente começou todo esse processo de transformação. Porque eu comecei a mudar de uma forma muito rápida, eu comecei a sentir mais leveza para fazer as coisas, né? Comecei a ver que eu não tinha mais atrito comigo mesmo. E eu acho que essa é uma boa primeira reflexão. Se a gente percebe que a gente tem muito atrito para fazer as coisas, sabe? Eu tenho que fazer, mas eu sofro para acordar. Aí eu acordo. Aí eu sofro para ir para o trabalho. Aí eu vou. Aí eu sofro para ser produtivo, aí eu faço, aí eu sofro para me alimentar direito. Cara, que não dá para chamar de vida uma coisa que tudo que você faz é sofrimento, né? Então, o processo de entender o cérebro é tornar inconsciente, ou seja, tornar natural fazer aquilo que realmente você vai fazer no seu dia a dia. E é isso que eu, de fato, ajudo. Maravilhoso. Agora você vai falar para a gente, começar, né, falando para a gente o que é a neurociência comportamental e como é que isso pode ser aplicado na nossa vida, né? Legal. Bom, a neurociência, primeiro, como base, né, ela é a ciência que estuda o nosso sistema nervoso, obviamente com uma ênfase grande no órgão central dele, né, que é o cérebro. A neurociência comportamental é como isso, de fato, né, como o nosso cérebro se interrelaciona com os comportamentos que a gente tem no dia a dia. Sejam eles os hábitos, atitudes, os padrões cerebrais, aquilo que o cérebro repete de uma forma, mais uma vez a palavra natural, né? Aquilo que ele simplesmente faz naturalmente. Então, entender a origem do comportamento faz com que a gente não tenha que agir na consequência. Então, por exemplo, por que eu procrastino? É uma consequência de uma causa. E quando a gente começa a entender a causa, aí a gente tem uma chance maior de realmente resolver, né? Ao invés de ficar querendo você ter uma infiltração na casa, você vê o telhado molhado. Você não vai
né, o teto molhado. Você não vai ficar secando o teto, você tem que achar a origem, né, daquele ponto e ali resolver. Então a neurociência comportamental é sobre, de fato, entender o que realmente está gerando o comportamento que a gente enxerga refletido através dos comportamentos. Mas a origem é aqui, ó, é dentro do cérebro. Muito bem. Agora a gente fala procrastinação, né? Até meio que moda hoje e tal. Assim, mas às vezes a gente não entende exatamente a raiz, né? Por que a gente procrastina? Legal. Será que é uma defesa do nosso cérebro? Por que a gente adia tantas coisas que a gente sabe que vai mudar a nossa vida? Legal. Esse aí eu diria que está concorrendo ali né, o mal do século. Esse aí é um candidato, né, bem significativo. Mas assim, de fato, o cérebro tem uma tendência natural a preservar energia. Então, de fato, a gente tem sim uma tendência a poupar essa energia. Então, isso é uma verdade. O cérebro realmente ele tende a fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, nós somos seres hedonistas. Hedo é uma palavra do grego, né, que significa prazer. Então, a gente busca prazer. Aquilo que nos confere prazer, a gente vai lá e faz, né? Tanto que, se a única força que fosse significativa para a gente fosse essa de preservar a energia, se você chega num aeroporto e vê uma pessoa que você não vê há 6 anos chegando e você está morrendo de saudade, e você fala, não, eu sou um ser que preserva a energia. Você não vai correr atrás da pessoa e abraçar. O que não é verdade, né? Você vai correndo, abraça, corre, né? Então, não faz sentido correr do ponto de vista de energia? Não, mas do ponto de vista de o que gera prazer, faz. Então, aquilo que confere prazer pra gente, a gente faz. Então, o cérebro tem 2 jogos aqui, né? Ele tem um jogo de preservar a energia e ele tem um jogo de buscar aquilo que gera prazer. Nessa, vamos chamar de dialética, né, que a procrastinação mora, tá? Então, deixando mais simples, eu vou explicar agora, pensando no dia a dia. Vamos fazer de conta que eu tenho que lavar a louça, né? Ou que você tem que lavar a louça. Eu não sei você, mas eu não gosto nada de lavar a louça. Você gosta de lavar a louça? Não. Tem gente que gosta. Tem gosto para tudo, né? Eu não vou questionar. Mas assim, primeira vez, você vai jantar, e aí você jantou, você tem um prato sujo, né? De repente das pessoas que jantaram com você, e você põe lá na pia. Aí você tem 2 alternativas. Ou ir correndo lavar a louça, que você fala, vou aproveitar aqui para lavar a louça. Ou não, né? Ou você olha para a televisão e você fala, não, agora tem o programa Ressoar, né? Vou ver, porque obviamente é muito melhor. Aí você tem a louça que gera dor, que gasta energia, e o programa Ressoar que confere prazer. Então, fica fácil para o cérebro, porque o prazer de assistir o programa é muito maior, especialmente essa edição que está espetacular, né? Aí o que acontece? Você tem essa é a realidade. Só que aí começa a mudar. No segundo dia que você jantou e não lavou a louça, começa a ter mais louça, de repente começa a ter mosca. Vamos já para o 5º dia para já acelerar? Tem mosca, tem rato, tem sei lá o que mais tem ali naquela louça. E aí você tem um incômodo que te consome energia, ver aquilo, você fala, isso está me incomodando ver essa louça, né? Me come por dentro esse negócio. E por outro lado tem o prazer de ver o ressoar, que ainda é incrível, né? Só que você fala, cara, isso inconscientemente, né? O cérebro olha para o incômodo da louça e ele é maior em módulo, ou seja, incomoda mais ver aquilo do que, de fato, o prazer que geraria o programa. Aí a pessoa vai lá e ela lava a louça. Então, olha que interessante. Para aqueles que não reprogramaram o cérebro, para aqueles que de fato não têm controle do que está acontecendo no cérebro, o estímulo externo manda. Então, se aquilo gera dor, seja por um prazo que está chegando, seja porque agora está um volume gigantesco, então eu vou ter que resolver, aí a pessoa vai lá e faz. Só que isso é inconsciente. Então, note que quem está conduzindo a pessoa é o ambiente externo e não mais a pessoa. E aí a pessoa perde o controle da própria vida. Mas a sugestão que eu dou, primeira coisa, tenta você aí em casa. Pensa assim, eu estou de fato no controle do que eu faço ou uma grande parte do meu dia eu só estou reagindo frente aos estímulos que acontecem ao redor de mim? Porque essa reflexão deveria gerar algum tipo de comportamento, né, em cima disso. Muito bem, uma reação, né? Agora, aproveitando que você falou dos estímulos, da tecnologia, né? Queria que você falasse como é que a gente protege o nosso cérebro, porque hoje a gente tem isso muito fácil ali, né, à altura da nossa mão, e às vezes tem pessoas procrastinando hoje por conta dessa dependência tecnológica, Totalmente. né? Queria que você falasse do mal que isso causa e como é que a gente poderia proteger a nossa mente para
Porque é prazeroso, né? Você fica ali, se você gosta de humor, você escolhe o que você quer. Se você gosta também de ficção, tá tudo ali, né? Assim, muito fácil. Ficou fácil, essa de fato é a palavra. A gente não precisa mais ter o esforço para sentir o prazer. Esse é um atalho que é muito perigoso para o cérebro, se a gente for pensar nas implicações, mas deixa eu explicar o que eu acabei de dizer. Antes, você tinha que se esforçar, ser promovido, e aí você tem o mérito por ser promovido. Então o cérebro entendia que para ter o prazer da promoção, ele tem que ter o esforço. Hoje em dia, ele pode ver um vídeo sobre como ser promovido, uma coisa que o motive sobre qualquer coisa que seja, e aquele vídeo estimula a pessoa, a ponto da pessoa ficar animada por conta daquilo, e o prazer vem antes. Então ele não precisa, por exemplo, ir na academia e ver o corpo dele saudável, ele começa a ver Instagrams, né, por aí, de uma pessoa que tem um corpo legal, se anima, se motiva e fala, uau, isso é legal, e começa a seguir pessoas que têm um corpo bacana. Então o prazer está mais em ver os outros do que de fato ver nele, porque está muito fácil. Então o cérebro de fato consegue o acesso ao prazer, seja num joguinho, seja numa foto, seja num gatinho na rede social, seja no que for, ele tem acesso quase que imediato ao prazer. E o que realmente, né, não faz sentido se a gente for pensar no que a gente quer construir na nossa vida. Porque tudo que a gente quer construir e tudo que vale a pena, o trabalho vem antes. Então primeiro você faz e por mérito você vai lá e aí você tem depois a recompensa. É aqui que a gente precisa aprender a inverter esse jogo. Pensa comigo assim, isso acho que é uma reflexão que vale geral. Às vezes a gente fala, eu tenho um relatório para fazer, eu tenho um programa para scriptar, para desenhar, o que quer que seja. Aí a gente fala, não, beleza, eu preciso fazer isso. Mas antes eu vou tomar um cafezinho, não é? Olha que interessante, por que a gente não faz o inverso? Primeiro eu vou fazer e por mérito eu vou tomar um cafezinho. Para o cérebro entender que primeiro vem o trabalho, a gente inverte. Então, quando a gente começa a trazer o prazer antes, é como se a gente fizesse para um atleta olímpico, eu vou te dar a medalha, agora você vai lá e treina para alguma coisa, porque a medalha você já tem. O perigo é que a tecnologia e as redes sociais, e enfim, tudo que está ao redor da tecnologia é tão hiperestimulante que a realidade não consegue competir. É difícil a gente conseguir sentir o mesmo volume e intensidade, né, frenética de prazer na realidade que a gente consegue ter acesso imediato, né, nas tecnologias. Então fica difícil competir. O cérebro começa a preferir uma vida virtual. Começa a preferir viver lá dentro porque é mais fácil o acesso ao prazer, que é o que ele busca, né? Prazer é uma necessidade biológica que a gente tem. A gente precisa sentir prazer, né? É uma coisa que nós buscamos. E aí o que acontece? Começa a ser um caminho fácil de acesso. E aí a vida real começa a ficar apática, começa a não ter graça, começa a não dar vontade de estar com a sua família, com o seu filho, os seus pais na sua frente, e você fala, não, isso não tem graça. Como assim não tem graça? Tá na mesa de jantar e cada um com a tecnologia na mão. Um dia a pessoa vai falar, cara, por que eu fiz isso com a minha vida? Sim, verdade. Agora, você está me falando que o cérebro é treinável, né? E aí eu queria que você falasse para a gente como é que a gente treina o nosso cérebro para evitar o esgotamento mental. Porque a gente vive uma síndrome hoje, que é a síndrome de burnout. Isso já foi tema, inclusive, aqui no nosso programa, e talvez tem gente assistindo a gente que está agora vivendo esse momento e às vezes nem sabe que está tratando com um psiquiatra, tomando remédios e nem sabe o que está acontecendo com ela. Sim. E que muitas vezes a pessoa está esgotada justamente por conta de muito estímulo. Para quem não sabe, quem fica o dia inteiro nas redes sociais pode estar esgotado aí e vivendo uma síndrome de burnout e às vezes até colocando a culpa no trabalho. Totalmente. Porque aí, é como você falou, ela está tão esgotada que ela não tem mais energia para trabalhar, né, para viver a vida dela. Queria que você falasse para a gente como é que a gente primeiro identifica isso, né, e como é que a gente sai dessa situação. Você tocou num ponto que é muito bacana. São dois pontos que eu vou trazer. O primeiro é esse excesso de estímulo, ele de fato é um caminho direto para nível de estresse mais elevado. E é interessante que as pessoas falam, eu vou descansar, e aí senta num sofá ou qualquer lugar que seja e fica nas redes sociais. O cérebro não está descansando, ele está sendo hiperestimulado ali. Então o que é descansar, né?
Separe a palavra descansar, é tirar o cansaço, né? Eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa que vai para ficar assistindo uma série atrás da outra, eu vou descansar aqui e vou ficar assistindo séries. Ok, então você fica lá. Mas eu nunca vi alguém levantar depois de 5, 6 séries seguidas que maratonou e falar, uou, agora eu estou descansado, vamos para uma maratona, estou aqui cheio de energia. Dormir, normalmente vai dormir, já emenda, né? Já está com uma baba aqui que isso, né? Cria estalagmite ali, enfim. Então, não faz, né? Não é um descanso, né? Não daquilo. é. O cérebro está sendo estimulado ali continuamente. Então, isso sim é uma coisa que a gente precisa, o cérebro precisa de intervalos de respiro, né? E para cada pessoa esse respiro é diferente. Para mim, eu amo a natureza, eu adoro, às vezes eu paro e olho na janela. Né? E simplesmente isso já é um descanso para mim. Às vezes eu vou pegar o meu cafezinho e eu paro de fato para realmente curtir aquele café e desconectar do resto, não é um café. Principalmente se o sol estiver nascendo, né? Nossa. Sol maravilhoso. Maravilhoso, é natureza, né? Sim. Às vezes um passarinho brincando numa poça d'água ali, eu fico olhando. Então eu gosto dessas coisas porque isso é uma pausa para mim, né? Então isso cria uma quebra de padrão. Porque o cérebro ele fica numa rotação tão alta, tenho que fazer isso, aí você acaba uma tarefa, já tem a outra, às vezes você já tem 3 tarefas, você fica fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Quando não tem, você fica procurando uma. Te incomoda ficar parado. Você já está tão habituado a fazer aquilo. Dói, né? É um vício já, né? Você fala, eu tô parado, tá errado. Tá errado, né? não estou produtivo. Não estou produtivo, tem que fazer. Né? Então essas pausas são essenciais de fato para o cérebro. Então esse já é um primeiro ponto. Permitir pausa de real descanso. E o jeito de você avaliar o que é descanso para você é o que de fato te permite descansar, retirar o cansaço. Dormir é obviamente o mais clássico, né? Mas existem formas de cada pessoa. Então esse é o primeiro ponto que gera, né, burnout, é um excesso de pressão, de estresse, de intensidade, né, um frenesi maluco. O segundo é algo que é muito particular de cada pessoa. É o nível de cobrança que as pessoas têm delas mesmas. Né? Eu tenho uma expectativa tão alta de mim mesmo e eu não posso parar, eu não posso descansar, eu não posso isso. Às vezes ninguém nem cobrou, mas a pessoa se cobra. Ela está sempre errada. Né? Não importa o que ela fez ou não fez, está errado. Né? Então, se ela fez, é porque ela tinha que fazer mais. Se ela não fez, ela deveria estar fazendo. Então, está sempre errada, ela está sempre se cobrando. Então, eu acho que um remédio natural, né? Assim, eu acho que vale a reflexão para você que está aqui, que é uma palavra que a gente sabe da importância dela, mas a gente não usa, que é a autocompaixão. Eu acho que vale você olhar para a sua história e pensar o quanto de energia, o quanto de intensidade, o quanto você já se dedicou na sua vida para cada uma das coisas, cada um dos projetos, cada coisa que você falou, cara, eu vou colocar energia e agradecer a si mesmo. Porque se você visse uma pessoa que você ama, talvez seu filho, talvez sua família, fazendo aquilo, você ia parabenizar a pessoa. Você ia falar, cara, parabéns por tudo isso que você fez, você ia dar um abraço, mas quantas vezes você já fez isso aqui, ó? Abraçou a si mesmo, né? E falou, cara, você realmente colocou muita energia, eu sei que você não chegou onde você quer ainda, mas, poxa, parabéns pela energia que você já colocou. Isso é uma forma de gratidão por si mesmo, sabe? Por se valorizar. E a gente sempre coloca uma expectativa de chegar acima de onde a gente está, o que tende a ser bom. Só que o problema, tem uma frase que eu gosto muito de Schopenhauer, que é um filósofo alemão, ele fala que o homem, ele é dito como um filósofo pessimista, né? Porque ele tem uma linha de pensamento que é muito interessante e ele diz que o ser humano nunca está feliz, porque quando ele está chegando perto daquilo que era o objetivo e que o tornaria feliz, ele já muda o objetivo. Então eu quero, sei lá, eu quero ter 10 mil reais na conta, ele já está chegando nos 9, ele já quer mais, aí ele chegou nos 10, aí ele quer 100, aí ele quer 1000, 1 milhão, aí ele sempre quer mais, né? Isso falando de dinheiro que é mais fácil, mas a gente sempre quer o próximo sem valorizar aquilo que de fato a gente já fez. Tem muita coisa que hoje você tem e que talvez 5, 10 anos atrás você falou para você mesmo, eu queria ter isso, e hoje você tem. Você agradeceu a si mesmo? A gente tende a ser justo com aqueles que a gente ama, mas com a gente mesmo a gente é muito injusto. Muito injusto, verdade. É uma coisa para a gente pensar nessa tarde, né, André? Puxa vida. Agora, André, muito se fala no funcionamento do nosso subconsciente, né? Porque a gente cresceu achando que é o consciente, é isso que a gente está vendo aqui. Uhum. Você que já estudou muito mais, você sabe disso, que os nossos olhos é a parte do cérebro, né? É o que sai para fora do cérebro. Eu não sabia disso. É muito interessante, porque os olhos é o que distancia as coisas da gente, porque o nosso cérebro ele acha que está tudo muito junto, está tudo muito dentro,
E os olhos, para fora, ele mostra essa distância. Por exemplo, a gente põe essa distância entre a gente, entre as coisas. Só que os olhos nos dão a impressão de que é só isso que a gente está vendo. E que tudo é controlado exatamente do lado de fora. E que a gente pode, inclusive, controlar, né? Uhum. Só que não, né? Tem esse subconsciente que a gente não entende muito e que está ali controlando as nossas escolhas, nossas emoções. E eu queria que você desvendasse um pouquinho para a gente, porque você que está assistindo a gente, claro que a gente está tomando decisão o tempo inteiro. Sim. Pelo nosso inconsciente, né? Sim, e acho assim, esse é um assunto que eu sou de fato apaixonado. O cérebro, ele opera muito mais do que a gente imagina, né? Primeiro que a gente sabe, pô, eu estou falando, mas será que de fato é consciente? Porque é louco, eu não fico pensando nas palavras, elas brotam na minha boca. Por que elas estão brotando e eu não tenho que pensar? Por que a minha mão está fazendo isso e eu não estou pensando? Eu não estou coordenando a mão, ela foi, né? Só que é interessante que o inconsciente, ele acontece de forma natural, mas para que ele acontecesse, eu tive que treinar antes. Então, o treino precede. É o treino que muda o inconsciente para que de fato ele aconteça. E esse é um dos níveis, né, daquilo que a gente opera sem a consciência estar 100% ali alocada. Mas tem outras coisas, por exemplo, o batimento cardíaco. Ninguém fala, agora eu vou aumentar, agora eu vou diminuir, né, eu vou mudar minha pressão arterial. Então o cérebro ele controla um ecossistema muito complexo, né, mas de fato muito complexo. E a parte que eu acho que mais instiga no nosso inconsciente é exatamente isso. A gente meio que vai ensinando o cérebro e ele vai padronizando isso. O padrão, né, o padrão cerebral, que é o que eu ensino a mudar, né, de uma forma natural, ele é, por definição, inconsciente, porque o cérebro padronizou para não ter que ficar pensando conscientemente, e uma vez que sai de forma fluida, você não gasta energia, você sai de uma forma muito mais rápida, muito mais veloz. Então o nosso inconsciente ele é apaixonante porque simplesmente ele está operando o tempo inteiro, à noite inclusive, quando a gente dorme. Ele não descansa, Ele né? não descansa, o tempo inteiro ele está fluindo, fazendo alguma coisa. Isso é assim, é apaixonante. Então o que eu acho que, né, como é que a gente traz isso para a nossa realidade? A primeira pergunta eu sempre gosto de fazer à pessoa, de fato, e sugiro que você faça isso, é pensar se o seu inconsciente de fato está te servindo ou te desservindo. Porque às vezes você fala, não, eu quero ter um corpo legal. Né? E aí eu converso 10 minutos com você e eu vejo que você tem como padrões, ou seja, o seu natural é chegar no restaurante e olhar para a comida mais gorda que tem, né? Aí você vai na sobremesa, a mais calórica também. Aí você chega em casa, o seu inconsciente te coloca automaticamente no sofá. Enfim, esses padrões não combinam com um corpo legal. Se você de fato quiser, você vai ter que se forçar demais, porque você vai ter que vencer o que é a sua vontade, mais os padrões, ou seja, você está lutando contra você mesmo. Então, a melhor pergunta que eu acho que abre um caminho para que de fato a gente fale, cara, eu tenho um cérebro que trabalha a meu favor ou contra mim? Porque se você tem padrões que não combinam com aquilo que é o seu desejo de vida, você tem um problema. E o jeito que eu gosto de dizer isso é assim, existem duas variáveis que são as que eu trabalho nas pessoas. Existe o desejo é consciente. Eu posso desejar agora o que eu quiser, eu posso desejar um dinheiro, posso desejar um carro, posso desejar sair, posso desejar jantar, posso desejar, enfim, posso desejar até voar. Né? Você pode desejar o que você quiser. Desejo é consciente. Agora, o prazer, ele é biológico. É algo que acontece internamente no seu cérebro. E enquanto essas duas palavras forem diferentes, com perdão do francês, você está lascado. Né? Por quê? Porque eu tenho um desejo de um corpo legal, mas o meu cérebro sente prazer no pudim, ele sente prazer no sofá. Assim, na série, você pode ficar querendo o que você quiser, mas o desejo não vai criar. Então eu sempre falo que a gente não ascende para o patamar dos nossos desejos, na verdade a gente despenca para o patamar dos nossos padrões. Você é a consequência dos seus padrões. E se eu converso com uma pessoa e eu identifico os padrões, é quase como se eu tivesse uma máquina do tempo. Eu sei como vai ser o corpo dela, eu sei como vai ser a carreira dela. Então se você quer mudar a sua vida, por isso que a frase que eu mais digo, né, em todos os vídeos que eu faço, seja no Instagram, seja no YouTube, seja em qualquer lugar, é você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Você não cria você cria os seus padrões. Eles vão criar você, porque depois se torna natural para você fazer aquilo. E é o nosso inconsciente operando.
Sim, e como é que a gente cria esses padrões? Então, esse de fato é um método que, assim, óbvio que é um processo, né? A primeira coisa é identificar quais padrões errados que a gente tem. Eu faço esse processo em 8 semanas com os alunos, né? Mas a primeira necessária coisa é entender quais padrões que você tem. Porque se você tem X padrões que te prejudicam, a gente tem que tirar. Como se fosse fazer um novo edifício, né? A primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a base, tirar os padrões que não fazem sentido, né? Identificar eles em primeiro lugar, depois entender o porquê você construiu aqueles padrões, porque é sempre uma resposta a algo. Então, a pessoa que desenvolve vício, por exemplo, não é porque ela falou, hoje eu vou virar um viciado. Não, ela estava buscando uma válvula de escape para algo que não estava legal e ela achou no vício ou em qualquer outra coisa um caminho de escoamento, né? Então, às vezes eu estou infeliz no trabalho e eu vou buscar esse vício, né? Com uma fórmula de compensação. Então, é interessante a gente, em primeiro lugar, e eu acho que só para dar uma lição de casa mais concreta, né? Sim. É ver aquilo que realmente a gente está compensando. Porque o cérebro, ele aprende na recompensa. Então, se você faz algo e se recompensa depois, ele aprende que aquilo é bom. Então, por exemplo, se o seu dia é uma porcaria, né? O francês está bom aqui, né? Seu dia está uma porcaria. Você chega em casa e se premia com o Netflix, seu cérebro está aprendendo que é isso. Ele está, de fato, aprendendo que um dia ruim vem com um prêmio depois. Então, ele vai continuar repetindo aquilo, sempre esperando o prêmio. Maravilhoso. Agora, para a gente encerrar, André, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, inclusive ensinando as pessoas como identificar os bloqueios dela e o que ela faz para sair disso. Porque tem gente muito talentosa assistindo a gente agora e que tem sonhos no papel, né? E aí há quem diga, né, que o cemitério está cheio de sonhos enterrados ali. Então, como é que a gente tira esse sonho do papel e coloca em prática, né? Legal, muito bom. Eu acho que você pegou um ponto muito, muito precioso, né? Todo mundo tem aquilo que é o que eu chamo de natureza soberana, né? A gente tem algo que para a gente é natural fazer. Esse terreno chamado natureza soberana é onde que viver é algo fascinante. É onde você não sofre para viver. Por exemplo, tem todo mundo uma hora que é a sua hora natural de acordar. Então, se você naturalmente acorda às 9 da manhã e você se força a acordar às 6, é sofrido. Mas se você conseguir, de fato, tornar natural acordar na hora que realmente você acorda, as coisas começam a se encaixar. Então, a nossa natureza soberana é quando realmente a gente começa a alinhar aquilo que a gente faz, aquilo que é o nosso natural, tornando viver um processo natural. O nosso talento é algo que fica guardado dentro da gente. Eu quis pegar essa palavra que você usou, porque todo mundo de fato tem talento. A pessoa, ela desmerece o talento que ela tem, porque para ela é natural. E esse é o maior erro, porque por ser natural, é o que é o seu talento, e ao mesmo tempo, por ser natural, você fala, não, isso aqui todo mundo tem. Se comunicar assim, todo mundo se comunica. Saber ter empatia, todo mundo tem. Não, você é assim. Isso vale para tudo, desde coisas muito simples até sim as coisas mais complexas, né? Aí de repente você olha para um Einstein, cujo talento é reconhecer, sei lá, né, uma teoria completamente diferenciada. Você fala, não, eu não tenho talento porque eu não sou Einstein. Não, mas esse é o talento dele. O natural dele é aquilo. O seu natural é alguma outra coisa. E a gente não conhece essa versão do que é o nosso talento porque a gente tem algo que eu chamo de casca. É como se fosse uma casca. A casca da procrastinação, a casca da preguiça. Você vai blocando tanta coisa em volta de você que basicamente aquilo que é o nosso natural fica escondido. E aí você acha feio fazer aquilo que é o seu natural. E aí você copia os outros. Você não quer porque você vai ter que agir contra a opinião do outro. Não, se eu for eu mesmo, vou ter que... Putz, eu sou diferente do grupo. Então, a gente quase que impede o acesso daquilo que é a nossa coisa mais bonita, que é simplesmente ser a gente mesmo. Então, como uma reflexão, né, e aí eu chamo até de consideração nas suas palavras, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer, né, como ser humano é respeitar que a gente tem uma composição do nosso cérebro, que ele é composto por partes conscientes, e é o que mais a gente se vangloria, né? Nós somos conscientes, tomamos decisões racionais. Tudo bem, parcialmente é verdade, mas a gente também tem o nosso inconsciente, e o nosso inconsciente é o que é natural para a gente fazer. Se a gente começar a associar essas duas coisas e realmente viver alinhado a quem a gente é, sem se preocupar tanto com o que os outros pensam, a gente vai começar a realmente expandir aquilo que é a nossa verdadeira essência.
E isso é o que é viver, é quando você realmente é você. E se cada um pudesse ser só a si mesmo, a gente julgaria muito menos os outros, a gente colocaria muito menos rótulo nos outros, a gente simplesmente poderia viver em comunidade, entregando aquilo que é o seu melhor, para que o outro possa ser o melhor dele, e aí a gente cresce de fato em conjunto. Agora, como é que as pessoas te encontram? Como é que elas te acham? Acho que todo mundo vai ficar interessado. Aqui foi só um gostinho, né? Legal. Dá para escrever embaixo o arroba? Eu vou escrever aqui, é BrainPowerBR. É que como talvez não seja fácil de entender, talvez se puder escrever melhor. Mas BrainPowerBR é o Instagram, é onde é mais fácil acessar. Mas se você procurar por André Burick no YouTube, no Instagram, no Telegram, enfim, eu estou literalmente em todos os canais, esses são os 3 principais. E tem podcast também, então sempre, toda semana eu solto um áudio, né, um podcast de um tema, né, novo, sobre música, sobre inteligência emocional, sobre autoconfiança, sobre procrastinação, preguiça, ansiedade, estresse, enfim, tudo aquilo que ninguém tem, né, mas para os outros, né, o vizinho tem. E aí é legal a gente saber como funciona, então vai ser um prazer te receber de lá. E se você vier daqui, escreve lá, vim do programa Ressoar, e vai ser um prazer te acolher. A gente amou, eu estava muito ansiosa para a gente bater esse papo. Eu sou fascinada por esse tema, né? Eu acho que as pessoas de casa agora que já buscavam esse conhecimento ficaram ainda muito mais antenadas, muito mais conscientes e agora entra lá nos seus canais, vai aprender muito mais. O André está há mais de 10 anos trazendo esse tema e transformando a vida de milhares, né? Mas são milhares de pessoas, de alunos, né André? Eu mesma sigo o André desde o início, desde quando ele começou, e muito do que eu aprendi, comecei, né, nessa jornada foi com você, viu? Quero até te agradecer, e por isso que é uma honra tão grande te receber aqui, passar esse conhecimento para você aí de casa. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Volta mais vezes mesmo, a gente vai ficar te esperando, viu? Com prazer. E para você de casa, gente, que honra a gente receber o André com todo esse conhecimento que ele transbordou aqui nessa tarde. E isso de verdade é que faz a diferença na nossa vida, né? Às vezes é isso que a gente estava esperando, aquele pontapézinho, vamos dizer assim, inicial, né, André? Para a gente poder fazer uma mudança grandiosa aí na nossa vida. A gente não pode desprezar os pequenos começos, então é um início da sua jornada de transformação e é isso que a gente quer de verdade trazer para você. Quero te desejar uma ótima tarde, te convidar para seguir o André, para seguir o programa Ressoar, me seguir também. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá. Que entrevista bacana, hein, André? Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu gostei demais. Se você também gostou, você pode assistir no nosso canal do YouTube, beleza? Chegou o Descomplica Ressoar. Hoje o Dr. Fábio Peralta, do Hospital São Luís, vai descomplicar pra gente sobre a cirurgia fetal. Você ficou curioso para saber do que se trata? Então, confere aí. Olá, sou o Dr. Fábio Peralta, médico especialista em medicina fetal há mais de 30 anos e responsável pelo Serviço de Medicina Fetal e de Cirurgia Fetal da Maternidade São Luís Star. É um prazer para mim, vou participar com vocês aqui do quadro Descomplica, no programa Ressoar, para falar um pouquinho sobre a cirurgia intrauterina, sobre a cirurgia fetal. O que é isso? O que é a cirurgia fetal? A cirurgia fetal é um procedimento que a gente faz no bebê antes dele nascer, quando ele está ainda dentro do útero da mãe, e quando a gente chama esse bebê de feto, por isso que esses procedimentos são chamados de cirurgias fetais. Existem inúmeras condições fetais que podem se beneficiar de procedimentos cirúrgicos antes desse bebê nascer. A história da cirurgia fetal é uma história que tem evoluído principalmente nos últimos 50 anos da medicina, ou seja, é uma coisa muito recente, e é recheada de inovações, e cada ano nós inovamos e desenvolvemos técnicas diferentes para melhorar as chances de sobrevida e a qualidade de vida de bebês que apresentam problemas operáveis dentro do útero. Então, como eu disse, existem inúmeras condições que colocam a vida de um bebê em risco e que aumentam muito a chance dessas crianças
terem problemas de desenvolvimento depois que elas nascerem. A cirurgia fetal vem para diminuir os riscos desse bebê falecer dentro do útero ou logo depois do nascimento e diminuir os riscos dessas crianças terem problemas de desenvolvimento depois. Em meio a essas alterações fetais que podem se beneficiar das cirurgias, eu posso mencionar algumas que são as mais frequentes. A primeira delas é a mielomeningocele, que é um defeitozinho na coluna do bebê. E a gente sabe que quando estes bebês, os bebês com esse problema, são operados depois que nascem, eles vão apresentar muitas sequelas neurológicas ao longo da vida. A cirurgia fetal, ou seja, a correção na vida intrauterina desse defeito da coluna, melhora muito a qualidade de vida dessas crianças e o desenvolvimento dessas crianças durante a sua vida. Uma outra alteração relativamente frequente é a hérnia diafragmática. O que é isso? A gente tem um músculo que separa tórax do abdômen e alguns bebês vêm com defeitos nessa musculatura. E aí os órgãos da barriga vão parar dentro do tórax e não deixam os pulmões desenvolver. Para essas crianças, nós temos um procedimento que é feito por endoscopia, no qual nós inserimos um balãozinho na traqueia do bebê para ajudar a expandir os pulmões desses bebês, melhorando muito a sua chance de sobrevida. Na hérnia diafragmática, se nós não ajudarmos o bebê com esse procedimento intraútero, a probabilidade de sobrevida dessa criança é muito baixa. Uma outra condição relativamente frequente é uma condição que acontece em gêmeos idênticos, que usam a mesma placenta. Às vezes esses bebês têm um desbalanço de sangue entre eles, numa condição que a gente chama de transfusão feto-fetal, e essa condição, quando grave, leva à perda gestacional, ou seja, essas crianças não sobrevivem. Nós atuamos nessa situação, impedindo a comunicação vascular entre os dois bebês e assim salvando a vida dessas crianças. Então, eu poderia gastar horas aqui falando de todos os problemas fetais que podem se beneficiar de uma cirurgia, mas eu mencionei alguns deles. O que é importante a gente saber, e a pessoa que está no começo da gestação, é o seguinte: todas as patologias, todas as alterações fetais passíveis de uma intervenção cirúrgica pré-natal, ou seja, que são candidatas a uma intervenção intraútero, seja para salvar a vida da criança ou melhorar a qualidade de vida dessa criança, todas essas condições são pelo menos suspeitadas no exame de primeiro trimestre da gravidez. No exame morfológico de primeiro trimestre, que é feito de 11 a 14 semanas de gravidez. Então, nenhuma gestante pode escapar desse exame. Mas não é só isso, tá? O exame não é feito pela máquina de ultrassom, ele é feito por um profissional. Então, o profissional tem que ter expertise para isso, tá? E, obviamente, se você procurar centros avançados de diagnóstico e terapêutica, a probabilidade de você ser vista por um ultra mega expert é maior e a probabilidade de detecção dessas patologias é grande, tá? Então, engravidou, não pode deixar de fazer o morfo do primeiro trimestre, no qual nós pelo menos suspeitamos das principais patologias tratáveis intraútero. E uma vez que a suspeita for levantada, você deve ser encaminhada para um centro de referência para o tratamento fetal, que vai disponibilizar não somente a cirurgia intrauterina, mas todo o suporte que vem depois disso, que inclui a assistência obstétrica, assistência periparto e assistência neonatal. Ou seja, não é só a gente ir lá e fazer uma cirurgia do bebê e depois esquecer do resto. Todo o processo precisa ser realizado em centros com infraestrutura e com profissionais com expertise
para o acompanhamento dessas crianças, para que o melhor resultado possa acontecer tanto para a criança quanto para a gestante. Aqui na Maternidade São Luís Star, eu posso dizer que é o melhor centro de excelência em medicina fetal de alto risco. Nós temos pessoal, equipe multidisciplinar e infraestrutura da melhor qualidade para poder ter o melhor resultado possível em todas as intervenções fetais e o resultado depois das cirurgias fetais, ou seja, no período perinatal, até o final da gravidez, até quando a criança nasce, no berçário, garantindo assim que a mamãe possa levar um bebê para casa com as melhores condições possíveis para ter uma vida saudável lá para frente. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido as minhas explicações sobre a cirurgia fetal. Eu sou Dr. Fábio Peralta, médico responsável pela equipe de medicina fetal e pela cirurgia fetal da Maternidade São Luís Star. E esse foi o nosso tema do Descomplica no programa Ressoar. E o programa Ressoar fica por aqui. Você gostou do programa de hoje? Então, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: busque sempre fazer as coisas com alegria. Mesmo que sejam difíceis, dê o máximo de si e acredite. Isso muda o futuro, viu? Bonito, não é? Meu povo, grande beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo domingo, hein? Bora lá?